E aí, tudo certo? Hoje a gente vai começar a produzir o nosso Storm Eagle, né? O boss que foi o mais votado da primeira votação que eu fiz de chefes, né? Se você não sabe, todos os chefes que eu tô fazendo aqui nessa série são votados, né? Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo agora, quando eu tô lançando, tem uma votação acontecendo que você pode votar, tá na descrição. Se não tiver, né? Então não vai ter como votar mais. Porém, se tiver, tu pode votar ainda. Bom, gente, então nesse vídeo aqui a gente vai fazer a organização do layout do Storm Eagle, né? A gente vai fazer uma partezinha da fase dele, que é aquela parte que começa a luta, né? A parte antes de começar a luta. E bom, esse vídeo vai ser um pouquinho longo porque vai ter bastante coisa que a gente tem que fazer em relação a facilitar a criação de várias fases, né? Tipo, criar a câmera na mesma fase, criar o X-Base de novo, criar o Ready de novo. Então algumas coisas a gente vai fazer umas alterações também nas portas, nos nossas colisões, beleza? Bom, vamos começar tornando o Ready e a câmera um objeto que não fica, que a gente não tem que colocar fase por fase. A gente vai fazer de uma maneira que ele crie sozinho toda vez que a gente tiver no layout novo, tá? Então aqui, como tem a nossa criação do X-Base, vai ter a criação da nossa câmera e do Ready também. Então a gente vem aqui e copia. Então agora esse X-Base a gente troca pelo Ready. E ele vai nascer aonde? No layer Ready. Que inclusive a gente vai colocar os outros layouts também. Nos outros layouts também. E a posição dele é uma posição bem bizarrona. É viewport left do Ready mais o viewport right do Ready também. Já vou explicar por que isso, tá? Dividido por 2. Só que tu tem que colocar isso aqui em parênteses, né? Pra juntar os dois aqui. Então, vai ser esses dois valores aqui, somados, dividido por 2 no final. Então agora a gente pode copiar isso daqui e cola. E muda esse left aqui para bottom. E esse right aqui tu muda para top. O viewport é uma maneira de tu ver, tipo, não o tamanho da tela, mas tu vê realmente o X do máximo em cima, do máximo embaixo, direita e esquerda da tela. E isso não é um valor fixo, né? Porque existem vários tamanhos de tela. Por exemplo, se a gente joga em full screen é uma tela diferente. Se a gente joga em tela janelinha já é diferente. Então isso aqui ele vai pegar o valor dos lados, somar eles, dividir por 2, que vai colocar o x no meio, né? E o y vai pegar o de cima e de baixo e dividido por 2 e colocar no meio também. Então o ready ele vai sempre ser colocado no meio da tela do jogador, independente da tela que ele tiver. Seja janelinha, a resolução dele também se mudar. Então agora a gente vai criar um objeto também de câmera. Na verdade, para o de câmera, eu vou copiar o outro aqui, o X-Base, que vai ter coisa bem parecida. Então a gente pega aqui, bota a câmera, e o resto pode ser assim. Tá bom, assim tá bom. Então aqui vamos destruir também os outros. Vamos destruir também aqui o Ready e a câmera. Porque na verdade essa criação aqui só vai precisar ser destruído no primeiro layout, né? Que é esse aqui que a gente já tem eles criados, porque a gente é obrigado a ter eles criados. Mas nos outros isso aqui não vai nem tocar, porque eles não vão estar criados ainda. Então não tem como destruir o que não está criado. Bom, então esse aqui fechou essa parte aqui. E agora eu vou colocar aqui na vida um pequeno wait de 0 segundos. É bem pequeno mesmo, né? É só para dar uma desacelerada no evento, para a vida acontecer depois, um pouquinho depois. Porque tem um bug que quando tu vai para o próximo layout a vida não ajeita certinho. Então eu coloco esse waitzinho para resolver isso. E aqui também, esse Y do viewport stop aqui, vamos colocar ele no X animações .layer name. Porque se colocar num layer aleatório, pode ser que num layout específico não tenha esse layer. Então dessa maneira a gente evita que a gente tenha que ficar botando um layer diferente toda vez. E ele vai pegar automaticamente o layer que o X animações está. E para fechar essa parte, vamos pegar aqui o nosso ready e botar o parallax dele em 0, 0. Beleza? Então agora, gente, vamos criar o nosso layout novo. Que a gente vai fazer um layout novo, nossa fase do Storm Eagle. Então nesse layout a gente colocar um event sheet e vai ser o fase underline Storm Eagle. A gente não vai fazer a fase inteira, tá? A gente vai fazer só a parte final da fase, que vai ser aquela parte que tem a nave, né? A nave que explode, então começa a luta. Porque o boss mais votado foi logo um chefe que não é numa fase normal, numa fase que tem uma cutscene antes de começar a luta dele. Então vou tentar fazer essa cutscene também, tá bom? O tamanho desse layout é 790 por 358. E esse aí é o tamanho do layout certinho, beleza? Porque ele é um tamanho que se adequa ao tamanho da nave que a gente vai colocar agora. Então vamos começar aqui primeiro colocar os layers, pra gente, antes de colocar os objetos. Começar então aqui pelo fundo, que
que o fundo da fase é aquele céu que fica descendo. Tem aqui também a nave 2. Não, vou colocar fase 2, que é a parte de trás da fase, que é as coisas que ficam escondidas antes das coisas aparecerem. Nesse caso aqui a gente vai colocar a nave destruída por trás, para quando a nave que está construída se destruir, ela suma e então só apareça a nave destruída, tá bom? Então esse aqui vai ser a fase 1. Agora vamos colocar aqui os objetos e a gente coloca aqui o Mega Man. E também colocamos em cima do Mega Man as colisões, que não interessa se for em cima, se for embaixo, ele vai ficar invisível de qualquer forma. E já vamos adiantar aqui também e colocar como invisível. Cadê aqui? Invisível. E aqui no fundo a gente coloca o Parallax 00. E bom, além desses layers aqui, a gente vai ter muitos layers que já vêm da sala de testes, que são esses 4 primeiros aqui. O Fade é para fazer aquele sistema de morte, né? Que ele morre, então o Fade vem. E o Ready é para aparecer o Ready, o HUD é para aparecer a vidinha dele. E o Layer 3 é para aparecer os efeitos em cima do Mega Man. Então já primeiro eu colocar todos eles como globais, aqui. Clica 2 vezes no nomezinho dele que fica mais fácil. Global, global, global e global. Então a gente vem aqui no nosso Phase Storm Eagle e só coloca eles com o mesmo nome. Later não, né? Layer. Que ele já vai puxar os objetos também, então não tem nem que colocar os objetos aqui. Então aqui é o HUD, aqui é o Ready e aqui é o Fade. Olha só, eles colocam até as mesmas coisas, os mesmos parâmetros dos layers também, tá bom? Então vamos fazer agora o nosso céu, fazer aquele efeito super maneiro do céu descendo bem rápido, que parece que ele está voando, né? Então eu vou vir aqui no nosso Object Types e insere, na verdade clique aqui no fundo e clique 2 vezes. Vem no Sprite, não, Tiled Background e coloca o SE de Storm Eagle, só para dar uma... Só pra gente se organizar, e bota Cell, que vai ser o céu da fase Storm Eagle. Então a gente pega aqui, então baixa na descrição aí uma pasta de assets que tem uma colisão nova, tem essas naves aqui, tem o céu e também tem uma música. Então aqui vamos pegar o céu, beleza, olha só o tamanho dele. Coloca o tamanho dele por 392 por 584, que é o que esse tamanho? Ó, vocês veem que a imagem tem 391 por 292, né? E na verdade coloco 391, né? Porque esse é o tamanho dele. Esse é o tamanho da imagem, só que o Y a gente botou vezes 2, tá? Porque ele vai ficar... Pra ele não dar mais problemas de a imagem zoar um pouco na hora de ficar descendo e voltando, então colocar dessa forma assim. E vai ficar na posição 0 por menos 360. E esse tamanho aqui, essa posição dele é porque exatamente, ó, ele fica bem na linhazinha aqui. Que a gente vai fazer um efeito que ele vai descer e a partir do momento que ele começaria a aparecer o branquinho, ele vai voltar, para então ficar sempre descendo a imagem para criar um efeito bem massa. Esse event sheet aqui, a gente renomeia ele e coloca como eFase underline Storm Eagle, que é o event sheet desse layout específico. E nesse event sheet, a gente aperta N e coloca o E principal, que a gente vai precisar do E principal. Então, para fazer a imagem se mover para baixo é bem simples, né? A gente vem aqui no sistema, coloca um every tick. O que houve? Ah, coloca um every tick, tá certo? Adicionação então, aqui do SE Cell, setar o Y dele para self.y, que é o Y dele atual, mais 450, né? Mais porque ele está indo para baixo, e vezes delta time. Delta time é para fazer que ele fique um movimento parecido em qualquer frame rate, tá? Se tiver 30 fps, 60 fps. Então, assim, beleza. Ele está indo para baixo. Só que o problema é que ele vai para baixo e ele não volta, né? Então a imagem ficaria branca e ia ficar muito feio. Então a gente vem aqui, vem nesse cell, compara o Y dele, vê se o Y dele é maior ou igual a menos 68. E agora tu seta a posição dele, seta o Y na verdade dele, para de volta para menos 360, né? Que é a posição que ele está agora. Então, 68 por quê? Vamos ver aqui o que é 68. 68 é essa posição aqui. É uma posição certinha que eu fiz aqui um cálculo. Que é tipo, é o tamanho. Tipo, ele chega no 68 quando a imagem toda já passou uma vez. Tá? Ó, 360 menos 292. Ó, 68. Tu vê, é a posição que ele está agora, subtraído do tamanho da imagem dele, né? Do Y da imagem, da altura da imagem. Quer dizer que ele já foi uma vez toda. Então ele volta, entenderam? Bom, se alguma coisa tiver ficado de dúvida aí, sempre posta nos comentários, tá bom?
Mas esse é o motivo de ser menos 68. A imagem vai ficar descendo e voltando. Então, para o nosso fundo é isso. Agora vamos aqui bloquear o fundo para não dar mais estresse. Vamos vir na fase 2 aqui e adicionar as nossas naves. Vai ser o SE underline nave. Adiciona aqui. Pega aqui a nave grande Storm Eagle. Olha aqui, nave maneira. E ela vai ser, pode ser no meio mesmo. A gente vai colocar a posição dela aqui no olho. Estamos botando aqui nas setinhas. Deixa eu ver como é que vai ficar o XY certinho. Esse aqui não tá assim. Ó, 406 por 179. Essa é a posição que ele tem que ficar, beleza? E essa é a nave grande, né? A nave grande ela vai ficar na frente. Então eu coloco ela aqui na fase 1. Na verdade deixa na fase 2 por enquanto, tá? Mas a gente vai colocar na fase 1, mas temos que ver então primeiro a posição da nave destruída. Então bota aqui SE underline nave destruída. A gente tem que botar ela bem em cima da nave normal. Então aqui na nave destruída a gente... Beleza. Então a gente bota mais ou menos assim. Agora vamos ver no olho aqui mesmo. Ó, como é que tá aqui, ó. O X tá certinho pelo jeito, ó. Vamos botando assim. Eu creio que seja isso. Olha só, ele tá se juntando bem aqui. Opa, agora acho que sim, né? Ó, aqui ele ficou meio desfocado. É assim, ó. Essa é a posição dele, 430 por 134. Agora, essa nave grande, ela vai para fase 1 e vai ficar na frente da destruída. Então, assim que a gente fizer o efeito de destruição, a gente vai fazer essa aqui sumir e vai fazer a destruída ficar na frente, beleza? Bom, por essas duas aqui também fechou. Então, agora vamos vir aqui nos objetos e a gente vai colocar nele coisas mais pra frente, tá? Primeiro vamos colocar aqui no Mega Man, o Mega Man. Vamos vir aqui e colocar o X animações. Não é para criar nada, tá? É para pegar aqui do X animações. Pega ele, coloca aqui. Mais ou menos a gente quer que ele nasça, né? Por aqui assim. Então o que a gente tem que fazer agora é botar as colisões, né? Para quando o X base nascer, ele não sumir, né? Então aqui na nossa... A gente pode apagar isso aqui também. Aqui nas colisões a gente vai fazer uma mudança aqui no nosso objeto de colisões. Edita a imagem de colisões. Pega aqui esse novo objeto. Esse objeto aqui, ele tem outras formas, olha só, ele tem uma cortada pela metade e ele tem esses aqui que são para fazer em formato de escadinha, né? Então, cadê o colisões? Tá mudando aqui o colisões, agora bota ele aqui no layer certinho. E coloca ele do tamanho do layout. Então, é 790 por 358. E posição 00. Beleza. Então agora a gente tem que apagar ele todo, né? Eu não sei uma forma mais efetiva de fazer isso não ser apagando com a borracha, então vamos lá, né? Se alguém souber, pode usar esse método aí e pode me passar também, porque isso aqui pode demorar um pouquinho. Beleza. Então agora vamos colocar essas colisões novas, vamos posicioná-las no mapa aqui. Primeiro vamos ver se a posição está certa. Na verdade a gente vai ter que botar colisões um pouco. Vamos botar aqui um bloco só para calcular. Olha só, o bloco ele ficou meio fora da nave. Então vamos pegar aqui e botar ele certinho aqui. Agora tá certinho, beleza. Então vamos pegar aqui o nosso bloquinho e colocando aqui. A gente pode colocar um pela metade aqui. Coloca eles assim. Opa, aqui não. Ó, e estamos chegando aqui numa parte curvada, né? Nessa parte curvada a gente vai ter que colocar o bloco curvado, obviamente. Coloca esse aqui e esse aqui para a parte de cima. Nessa posição aqui, ó, bota ele no 4x6 e deixa o tamanho dele 790 por 358, tá bom? Então agora vamos completar o mapa aqui, pintando as partes certinhas. Vamos pegar aqui agora o pequeno assim, e agora o grande assim, para fechar essa parte ali. Coloca ele assim, vamos dar um zoom out aqui que fica mais fácil. Aqui é a escada, então coloca ele assim, né? Olha só, eu tava me confundindo também. Coloca ele 6x6, tá? Porque ele tem uma distanciazinha até ele ficar ajeitadinho com nossa nave, né? Porque olha só, dessa forma aqui ele fechou um bloco certinho aqui também. Então é 6x6 a posição dele e que ele vai ficar certinho aqui. Esse aqui a gente vai mudar o polígono de colisões deles, tá? Então não se preocupa se ele ficar parecendo que tá meio errado. Porque a gente vai fazer as alterações necessárias. Aqui é uma escada. Aqui a gente coloca assim.
Aqui também. Aqui é outra escada, então fecha aqui. Aqui é assim. E aqui embaixo tu fecha também. Essa parte aqui também. Que pode ser assim mesmo. Coloca um meio bloco aqui. Inverte ele para ele ficar certinho aqui. E vai ter que colocar um aqui também. Só que inverte ele de volta para ele ficar certinho ali. Agora falta aqui nas paredes, né? Mais algum lugar ficou faltando? Deixa eu ver. Aparentemente não. Aparentemente tudo certo, beleza? Então, está com colisores certinhos aqui no nosso mapa. Bom, então agora vamos colocar os objetos no mapa, tá bom? Agora que a gente botou as colisões, vamos colocar os objetos que são as portas e as escadas, tá? Então vamos vir aqui no nosso objetos e a gente pega aqui uma porta e coloca ela aqui e posiciona ela... Opa, tem que pegar aqui a porta, né? Porque ele tem o colisores em cima. Vamos até apagar esses colisores aqui, bloquear ele pra gente poder mexer nisso aqui. E coloca ele em cima dessa parte azulzinha, que é assim, nessa posição. Só que coloca ele no número certinho, né, pra ele não ficar fora de lugar. E assim mesmo, fechou. Vamos então, o nosso colisão está invisível? Tá invisível, beleza. E agora então vamos colocar as escadas. As escadas elas vão ter que ficar invisíveis, né, porque a gente já tem escada aqui no nosso mapa. Então vamos pegar aqui a escada fundo. Que eu botei nas colisões, né? Botei. Então deixa eu pegar aqui ela e botar de volta nos objetos. Agora apaga colisões e vem nos objetos. E aqui o final dela vai ser nessa parte aqui. Certo. Então aqui ó, agora a escada topo, a gente coloca aqui. Bota lá mais ou menos assim. Deixa eu botar as colisões aqui pra baixo pra poder ver os objetos, né? Agora vamos ajeitar ele certinho. E bom, ele tá passando um pouquinho aqui, não pode. Assim, certo. E já coloca ele como invisível, porque esse aqui não pode ser visto, né? Porque já tem uma escada colocada no mapa. Então agora vamos pegar aqui o escada, né? Vamos reajeitar a posição dele aqui. Ele foi por colisões, né? Foi, claro. Claro que foi por colisões. Então bota nos objetos. Ajeita aqui. Vamos botar ele num tamanho certinho, né? 32 por 32, pode ser. Vamos vir aqui agora botar ele numa posição certinha também. E ajeitar aqui as posições dele, né? Vamos ver. Ele tem que ser um pouquinho maior. Talvez por 48? Exatamente. Beleza. Então agora a gente tem que copiar esses aqui. E copia eles pra cá. Beleza? Então agora tem que colocar eles na posição certinha também. Vamos ver então, primeiro esse aqui. Vamos botar numa posição certinha assim. Vamos botar coisas como invisível pra gente poder ver a nossa escada aqui. Ó, ela começa aqui. Assim. Bota na posição certinha também. E beleza, e esse aqui também. E coloca ele pro lado e aqui certinho embaixo. E bom, creio que seja isso. Deixa eu botei a escada invisível? Não, não botei invisível. Coloca a escada invisível. E essa aqui também. E pode botar as colisões visíveis novamente. Vamos fazer também a música tocar no começo da fase. Então vem aqui no nosso eSons, que é o nosso Eventistic Controller Sons, e cria um novo evento aqui, que é Start of Layout. Quando o layout começar, vou colocar ele aqui em cima. Quando começar o layout, vem no áudio e bota Play by Name na pasta Music e o som vai ser Layout Name. Loopando. E isso aí. A gente vai fazer então que cada objeto, né, cada arquivo de áudio vai ser igual o nome do layout, para a gente não ter que ficar botando um áudio específico por fase. Daí ele coloca automaticamente pelo nome do layout, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui vai ser, vamos aqui no Music, importa som, fase Storm Eagle, que é o nome do nosso layout. Então ele vai tocar essa música nessa fase só, beleza? Vou importar aqui o som. Bom, o som ele ficou com um peso meio pesado, né? Ele ficou com uns 29 MB. Eu fiz uma conversão de vídeo para WAV, não sei porque ficou assim, mas se alguém conseguir algum som mais leve, pode usar. Bom, e agora a gente tem que fazer uma coisa que é em relação às portas, né? As portas são bem complexas mesmo. Então, a nossa porta,
como vocês podem ver, tipo, essa porta aqui do Storm Eagle, ela não precisa bloquear a câmera, né? Porque, por exemplo, o Mega Man vem daqui e depois ele vem pra cá e passa pela porta e desce e vem pra cá. Sabe, é diferente das portas que bloqueiam uma sala pra outra. Essa porta aqui, ela só tá no meio do caminho, só pra indicar que alguma coisa vai acontecer. Então, essa porta aqui requer uma variável nova que a gente vai ter que criar, que vai ser a variável block, que quer dizer bloqueio de câmera. Então pode ser block underline câmera, para saber se vai bloquear a câmera ou não. E vai ser booleano e começa como falso. Essa porta aqui é de boss, então bota como true essa porta. Essas portas aqui da sala de testes, elas são block, tá? Então block câmera é verdadeiro para elas. Para essa aqui também. Elas bloqueiam a câmera porque tu não pode ver do outro lado delas, né? Mas nessa aqui tu pode andar aqui, tu pode ver aqui, tu pode ver do outro lado, não tem problema porque ela é feita para ser assim, né? Então, vamos abrir aqui o nosso Event Sheet e vamos abrir o nosso e-personagem e aqui a gente vai ter que fazer umas alterações na porta. Bom, primeiramente nesse Every Tick aqui, que a gente checa se a porta, se tem porta e a câmera só vai mexer se a porta estiver ali, a gente tem que ver também se a porta é block. Porque se a porta não for block, ela não vai atrapalhar a câmera. Então aqui, nesse aqui, tu vai apertar S e vem na porta, booleano, checa o booleano e vê se é block câmera. Se ele é block câmera, então isso aqui se aplica, né? Porque ele só vai se mexer se a câmera é bloqueio, ele só vai se mexer se a câmera estiver numa distância certa dele, para ele não poder ver o outro lado dela. Mas aperta X aqui, então se ele não for block câmera, a câmera só vai setar a posição certinho, né? Pode seguir de volta. A câmera só vai setar a posição certinho para a posição do Mega Man, porque não tem problema, né? Bom, coisinhas que eu esqueci de fazer sobre os outros sistemas, né? Antes de continuar o sistema das portas, é que no nosso fundo eu botei o Scale Rate 100 é 0, tá? Eu esqueci de fazer isso. E nas colisões, aqui no nosso tilemap de colisões, a gente tem que colocar esses polígonos aqui em uma colisão diferente, né? Para ele realmente não achar que é um quadrado. Então, o quadrado aqui, ele tem a gente aperta esse botão aqui no tilemap, ele tem própria colisão dele, o próprio polígono de colisão. E esse aqui também tem o dele, né? Que é diferente. A gente tem que colocar aqui esse Y aqui, esse X aqui, na verdade, no 8. E esse aqui também. Ó, porque ele fica só no quadradinho mesmo. E esses aqui a gente tem que organizar também. Coloca esse daqui na mesma posição desse triângulo aqui, que é no 16, né? Bota aqui no 16. E esse aqui, coloca até aqui. Mais ou menos até no 8. E aí ficou certinho o polígono, né? Não ficou certinho, mas também não é pra ficar assim. Porque se a gente botar ele quadradão, o Mega Man vai esbarrar nos quadrados, né? Então ele tem que ser assim planinho pro Mega Man subir e não colidir com esse colisor aqui. Ele colidir em diagonal, para ele subir como se fosse uma rampa. Então aperta aqui, e nesse aqui tu coloca o Y dele no 8. Esse aqui também, o Y no 8. Na verdade não é no 8, né? É no 9, eu acho. É no 9. E esse aqui tu coloca aqui. Não, pode deixar aqui em cima mesmo. E esse aqui tu coloca aqui também. E agora os polígonos estão certinhos. A gente vai conseguir subir nas rampas tranquilamente agora. E também essa coisa vai estar certinha. Então, a nossa porta também está funcionando, né? Ela está com aquele sistema de não bloquear a visão. Porém, vocês viram que a transição dela ficou bem zoada, né? Porque a transição ela manda a câmera lá pra longe. E a câmera não pode fazer isso agora, que essa porta não bloqueia a visão da câmera. Então a câmera tá na mesma posição do Mega Man, né? E se mandar ela lá pra longe, ela vai ir muito pra longe. Então a gente tem que fazer realmente uma diferenciação aí no sistema, se ele tiver com bloqueio ou se não tiver. Mas antes disso, vamos fazer aqui uma alteração básica aqui nessa parte aqui. Copia pra cá esse mesmo evento aqui e bota essa animação for frame 34. Se for frame 34, então tu pega aqui no fechar porta e bota esses dois aqui. Então o que você vai fazer? Vai fazer o Mega Man mudar de animação, quer dizer, vai devolver o movimento do Mega Man só se a animação já acabou, né? Porque realmente a porta fica tocando animação e assim que ela fecha o Mega Man pode andar de novo. E não é o caso do nosso projeto, né? Agora vai ser certinho. Bom, e também quando a porta se fecha, que a animação da porta volta a tocar e tal,
o Mega Man ele não pode ficar mais com a animação em loop, né? Que no caso ele ficaria se a gente não fizesse para ele não ficar. Então a gente tem que apertar X aqui nesse estado fall, porque daí se o estado dele for igual ao fall, ele vai fazer aquele pulinho que vai fazer ele ficar em idle, mas se o estado dele não for igual ao fall, a gente tem que mudar a animação dele para idle. Então a gente bota a animação dele em idle. Então o Mega Man ele passa pela porta, enquanto a porta não terminar a animação dela, ele vai ficar com a animação de parado esperando, né? Então agora vamos fazer realmente o sistema de bloqueio de porta. Como é que a transição vai ser se a porta estiver bloqueando ou se não tiver. Então aqui mesmo, a gente aperta B para pegar um bloco vazio e puxa para cá, só para checar se a porta é block ou não é. Se ela for block, então esses dois aqui se aplicam, né? Que é a transição normal. Mas se ela não for block, aperta X, vai ter que ser diferente. Então pode copiar isso aqui para cá. Vamos fazer então um movimento C igual da câmera e do Mega Man. Então eles se movem 18 os dois. O Y não seta mais, o Y fica o mesmo. E aqui é 34. Então, a gente só fez a imagem, a gente só ajeitou aí os números, né? Para ele transitir em uma distância menor, beleza? Se a porta não tiver o bloqueio de tela. E bom, para fechar de vez, tem aqui uma parte aqui que ela é meio baixa e o Mega Man com o tamanho atual dele não ia conseguir passar. Então a gente tem que mudar o nosso X-base para 30 de altura, beleza? E isso aí vai fechar certinho e vamos testar então como é que ficou. Ele no meio certinho, apareceu. Isso pra cá. E ali onde a gente parou seria onde tudo começaria, né? Onde o Mega Man seria levantado, então a luta começaria, né? Explodiria tudo, apareceria a nave destruída, e isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Provavelmente a gente vai fazer o início da luta, fazer o boss chegando, ou talvez nem isso ainda, né? Porque é por passos, né? São bastante coisa. Como vocês viram, uma coisa simples que é montar o cenário já foi um vídeo bem longuinho, né? Então, gente, esse vídeo fechou, teve bastante mudança. Isso aqui eu acho que ficou bem legal, a gente já conseguiu ver aí um resultado bem massa, né? O nosso projeto em uma fase, né? Não só em uma sala de testes. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa a notificação clicando no sininho e dá um ok, que sempre que lançar um vídeo vai receber uma notificação no celular ou pelo YouTube também. Se você não curtiu a página do Facebook ainda, curta, porque lá eu vou postar sempre que lançar vídeo novo ou qualquer coisa que eu esteja fazendo, qualquer coisa que eu faça que seja interessante pra vocês. Deixa um like no vídeo e comenta alguma dúvida, alguma coisa que você quer comentar também, algum elogio, alguma crítica, qualquer coisa, beleza? E até a próxima!